O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Frente a Frente com o Capital Humano da Ciência Climática Brasileira. Nossa nona entrevista é com o cientista Gilvan Sampaio de Oliveira. Meteorologista formado pela Universidade de São Paulo, tem doutorado e mestrado em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE. O pesquisador é coordenador geral de Ciências da Terra do INPE. Já foi coordenador geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos CPTEC, da instituição. Sua área de atuação é voltada principalmente aos impactos das mudanças de usos da terra e do aquecimento global no clima local, regional e global. O cientista também é coordenador da Subrede de Modelagem Climática da Rede Brasileira de Pesquisas em Mudanças Climáticas, Rede Clima, e autor de publicações sobre o tema e os fenômenos El Niño e Laninha. Atua como docente da pós-graduação em Ciências do Sistema Terrestre do INPE. Professor Gilvan, obrigada, pela participação no programa. E a gente quer saber do senhor, inicialmente, como é que se aproximou tanto da meteorologia como das mudanças climáticas? Contar um pouquinho da sua história para a gente. Ok. Bom, a meteorologia entrou na minha vida, primeiro por conta da física, sempre gostei muito de física e de matemática. E a meteorologia nada mais é do que uma física aplicada à atmosfera, É a dinâmica de fluidos. E ela também se aproximou muito da minha vida porque sempre tive o sonho de pilotar aviões. E eu gostaria de entender, sempre fui curioso para entender como era possível um avião voar. E por conta disso, e por gostar da física, então eu optei pela meteorologia. Aí, ao longo da minha carreira, a meteorologia, muitas pessoas acham que é só previsão de tempo, e não é só uma parte, e pequena inclusive, da meteorologia, tem um leque de informações e de áreas de atuação muito grande. Eu comecei no INPE em 1995, logo após concluir a universidade. Eu estudei meteorologia na Universidade de São Paulo. E alguns meses depois de iniciar o trabalho no INPE, com implementação de modelo numérico, eu fui levado à área de clima. E aí a área de clima, a consequência é você estudar clima em diversas escalas, inclusive mudança do clima. E aí, desde 1995, final de 1995, eu atuo nessa área de clima. E aí eu vou desde paleoclima, que é clima do passado, até mudança do clima, que é o futuro. O INPE completou 6 décadas e muita gente desconhece sua importância para a ciência, tecnologia e meio ambiente. O senhor pode falar sobre essas contribuições ao longo desse tempo? O INPE é uma instituição de extrema importância para o país e contribuiu e continua contribuindo muito para o desenvolvimento do nosso país. Por exemplo, o INPE foi o primeiro a implementar operacionalmente um sistema de monitoramento do desmatamento em florestas tropicais, usando tecnologia satelital, Inclusive, isso ainda hoje, em 2021, é referência no mundo. Você monitorar o desmatamento e as queimadas também. O INPE também é precursor. Veja que o INPE ele já começou a verificar essa questão das queimadas ainda na década de 1970. Além disso, foi o INPE que trouxe para o país, e aí até pouco tempo atrás, nenhum país do Hemisfério Sul tinha essa tecnologia, que é você fazer previsões numéricas de tempo e clima. São aquelas previsões onde você utiliza modelos numéricos e supercomputador para fazer a previsão. Você, antes disso, tinha só a previsão muito subjetiva, que chegava no máximo até 1 dia e meio, 2 dias, dependendo da época do ano, e dependia muito da experiência do previsor. Hoje nós conseguimos fazer previsões com até 2 semanas, claro, dependendo da região do país, isso pode ser um pouco menos,
E também nós introduzimos a previsão climática, que é a previsão para os próximos meses. Então, há um número enorme de atividades que o INPE iniciou no país e que depois foi difundido. A questão da mudança do clima também foi o INPE o primeiro a lançar no Brasil e continua fazendo isso, os cenários de mudanças do clima. Mas, além disso, o INPE tem uma importância enorme na formação de pessoal. Nós temos hoje 7 cursos de pós-graduação e existem áreas, como, por exemplo, a meteorologia ou o sensoramento remoto, que se você vai em qualquer universidade do Brasil, você tem professores, e aí é no plural mesmo, professores que foram formados pelo INPE. Então, o INPE também, ele, a partir do seu desenvolvimento de tecnologias, ele também formou muita gente que hoje está atuando em institutos, em universidades, formando uma nova geração de profissionais e pesquisadores para as áreas de atuação justamente do INPE. Bom, a gente vê uma contribuição extremamente importante, né? E por décadas, né? De certa forma, a única contribuição nesse sentido, né? Como fonte, né? Gabaritada para poder fornecer esses dados. E professor, o senhor coordena, né? Também uma área dentro do INPE muito interessante, que é das ciências da Terra. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que vem a ser, né? O que está, né, introduzido em ciências da Terra. Nós passamos recentemente por um processo de reestruturação no INPE. Né? Foi um processo bastante interessante pelo seguinte, pegando a nossa área, que nós chamamos Ciências da Terra, mas para que as pessoas entendam melhor, é também conhecida como a área ambiental do INPE. A área ambiental do INPE ela tinha 3 grandes áreas, né? Uma área era o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que trata de todas as questões associadas à meteorologia, à mudança do clima, com modelos, todo o sensoramento remoto da atmosfera, então os produtos de satélites meteorológicos. Você tinha uma outra área que é a observação da Terra. Na observação da Terra, o que é mais conhecido da observação da Terra é o monitoramento do desmatamento, né? Então, é todo o sensoramento remoto para monitorar a superfície. E você tinha o Centro de Ciências do Sistema Terrestre, que o objetivo era entender melhor a mudança do clima. Só que, apesar de estarem essas áreas dentro do INPE, havia interação, mas a interação era muito superficial. Então, como processo da reestruturação, e isso foi debatido internamente, inclusive tivemos reuniões com os servidores no auditório do INPE, enfim, a conclusão que chegamos é que se toda a área ambiental estivesse sob uma coordenação, as interações seriam muito maiores, e de fato é isso que está ocorrendo. Então, toda a área ambiental hoje está sob uma mesma coordenação geral, então é uma grande área dentro do INPE. Essa área, ela trata desde o monitoramento do desmatamento, das queimadas, toda a parte de previsão meteorológica de minutos a décadas ou séculos, né, no caso de projeções climáticas, e também tenta entender essa questão do impacto das interações clima e atividades humanas. Né? Isso nós temos também pesquisadores que trabalham nessa linha. Então, isso está hoje permitindo nós estruturarmos novos programas com maior sinergia entre as diversas divisões, o que antes era possível sim, mas era mais complicado. Por exemplo, nós temos há décadas o monitoramento do desmatamento da Amazônia. Nós expandimos também para o Cerrado. Nós agora estamos estruturando um novo programa chamado Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros, onde nós colocamos, a exemplo do que ocorre na Amazônia, nós incluímos todos os biomas brasileiros
com a questão do desmatamento e queimadas, mas também com as emissões. E também com a modelagem que vem da área de meteorologia dos aerossóis, ou seja, tendo uma queimada, para onde vai aquela fumaça? Para onde vai aquela fuligem? Então, isso hoje é possível justamente por conta dessa maior interação. Então, você consegue dar saltos muito mais altos, digamos assim, em virtude de todos os sistemas e as pesquisas e os pesquisadores estarem sob uma mesma coordenação. Então, a sinergia aumentou. Então, esse é um dos programas. Nós estamos estruturando outro programa chamado Base de Dados, Base de Informações Georreferenciadas, BIG, né? O nome BIG vem de Big Data. Então, você via, por exemplo, na observação da Terra, tem uma base de dados, na área de meteorologia tem outra base de dados. Então, nós estamos agora unificando todas as bases de dados numa única base de dados chamada BIG, Base de Informações Georreferenciadas, mas nós estamos também, com a experiência que nós temos dos nossos pesquisadores e trabalhando também com a comunidade científica, colocando inteligência nessa base de informações, de modo que qualquer pessoa possa fazer uma combinação das camadas de informações. Por exemplo, você pode, isso está em construção, você vai poder fazer o seguinte, você vai poder colocar informações sobre queimadas, desmatamento e ausência de chuva. E inclusive, você pode colocar a previsão de chuva junto e confrontar essas informações. Então, isso antes não existia, então nós estamos agora avançando para desenvolver esse sistema. E um terceiro que nós estamos desenvolvendo também chama-se Modelo Comunitário do Sistema Terrestre Unificado. É um modelo que vai permitir fazer previsões desde horas até projeções climáticas para os próximos anos e décadas. O nome chama-se Modelo Comunitário porque ele é desenvolvido junto com a comunidade, e esse também é um ponto importante, porque tanto a BIG quanto o Biomas BR e o modelo comunitário, ele conta com a participação da comunidade científica, atuando junto com o INPE para dar esse grande salto em produtos e serviços e em pesquisas, né, também. Então, é do sistema terrestre, porque a gente está olhando todo o sistema terrestre, é unificado justamente porque ele permitirá fazer previsões desde horas até projeções do clima para anos e décadas, e ele pode ser de diversas escalas espaciais também. Então, essas iniciativas só puderam ser aceleradas, digamos assim, em função dessa nova organização do INPE, onde nós temos toda a área ambiental. E, além disso, aumentou também a sinergia com a área de engenharia de satélites. Então, porque nós somos os maiores demandantes. Por exemplo, nós estamos discutindo. Há uma demanda muito grande no país para monitorar água, seja água em reservatório, seja água para irrigação. O país não sabe quanto, de fato, vai para a irrigação e quanto é usado de água para irrigação, não se sabe o número exato. Umidade do solo, que é fundamental para a agricultura. Enfim, água na vegetação, estado da vegetação. Então, essa é uma demanda do país e nós, em sinergia com a área de engenharia e ciências espaciais, estamos discutindo um novo satélite ou uma nova constelação de satélites com sensores a bordo para monitorar a água nos seus diversos estados para o território brasileiro. Então, isso também só é possível hoje. Não é que só é possível, isso pode ser acelerado hoje, essa antecipação em relação ao que tinha antes, em função dessa estruturação que nós tivemos no INPE, e aí fortalecendo bastante a área ambiental. Professor Gilvan, com relação ao desmatamento, né, o senhor me passou várias informações interessantes. Como é que se encontra hoje, né, os dados referentes à Amazônia, né, e ao Cerrado? Uhum.
Bom, o INPE, essa é uma informação importante pelo seguinte: o INPE, ele monitora o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Nós monitoramos da Amazônia desde 1988, nós monitoramos do Cerrado desde o ano 2000, né? Então nós temos as informações de monitoramento tanto em diversos sistemas. Nós temos o PRODES, né, que é o sistema que contabiliza o corte raso. Nós temos o sistema DETER, que faz o monitoramento da degradação e emite os alertas, né? Então, à medida que a vegetação vai sendo retirada, nós conseguimos identificar através do sistema DT. E nós indicamos um número, né? Ou seja, quanto desmatamento ele ocorreu no bioma Amazônia no último ano. Quais são as áreas onde hoje estão ocorrendo o desmatamento? Então, essa é a função do INPE, é informar este número. Nós não podemos, e aí como instituição científica, inclusive pela credibilidade, nós não podemos fazer análise de se está aumentando ou diminuindo o desmatamento por um fator ou outro fator, né? Essa não é a função do INPE. Isso é função de órgãos de fiscalização e outros órgãos pertencentes ao Estado brasileiro, né? Então, é importante sempre frisar isso, porque as pessoas dizem assim, o INPE está detectando por que está ocorrendo mais desmatamento esse ano, por que está ocorrendo menos desmatamento no ano? Não é nossa função dizer isso, né? Mesmo porque, como eu falei, perderíamos, inclusive, a credibilidade. O nosso número tem que ser um número que foi extraído a partir de métodos científicos. Inclusive, o processo é auditado, os dados seguem a política de dados abertos, livres, ou seja, qualquer cidadão brasileiro pode ir lá e checar se aquilo de fato está ocorrendo. Então, isso também faz parte do processo de credibilidade. E é importante as pessoas saberem que, por trás desse número, que é um número oficial do governo brasileiro, desmatamento divulgado pelo INPE, existem diversas atividades que utilizam essa informação para as suas atividades. Por exemplo, existem associações que, para vender a carne no mercado exterior, precisa de um certificado de alguma associação brasileira, onde naquele certificado tem que constar que a área onde foi produzida aquela carne, ela não é proveniente de área de desmatamento. Então, essa informação do desmatamento número oficial vem do INPE. Então, o INPE, ele inclusive informa se aquela região ela passou por desmatamento ou não, porque se passou por desmatamento, aquele produtor não consegue vender no mercado internacional. A mesma coisa ocorre com a soja. Então, por isso, essa informação realmente tem que ter credibilidade. Ela não é uma informação do Estado brasileiro, é uma informação auditável, como eu falei, e os dados estão todos disponíveis e abertos para o cidadão brasileiro. A gente vê que as informações são sempre importantes, né? Vocês não veem, assim, vamos dizer assim, quem foi o indutor, né, do desmatamento, mas não. Os dados, né, factíveis que a gente, né, tem é que X desmatamento ocorreu em tal local, e isso é importante não só para políticas públicas, né, mas também para o monitoramento, que a sociedade possa também estar participando, enfim, né, que são os vários atores, né, os players, né, de tudo isso. Mas dentro das informações atuais, o que a gente poderia passar hoje? Quais são essas informações oficiais, tanto da Amazônia como do Cerrado? Tá. Para a gente ter essa dimensão. No ano passado, ou seja, de 2019 até 2020,
nós tivemos uma taxa de desmatamento da ordem de 10 mil quilômetros quadrados, né? Esse número é um número bastante alto, né? Nós tivemos um mínimo aí do desmatamento, eu estou falando de Amazônia primeiro, né? Tivemos aí um mínimo do desmatamento na Amazônia em torno do ano 2012, 2013, 2014, que era metade disso, em torno de 5 mil quilômetros quadrados por ano, né? Hoje nós estamos numa taxa aproximadamente de 10 mil quilômetros quadrados por ano, tá? Ou seja, o dobro do que ocorria no mínimo, né? Embora o máximo do desmatamento ocorrido, ele ocorreu nos anos de 1995 e 2004, com taxa da ordem de 27, 29 mil quilômetros quadrados. Novamente, esses dados estão todos disponíveis. E aí, de novo, por que em 2004 houve uma taxa tão alta e 2012 teve uma taxa baixa e estamos com uma taxa de 10 mil quilômetros aproximadamente agora? É esse ponto que não cabe ao INPE, né? Porque existem diversos fatores que levam a essa taxa de desmatamento. O nosso papel é justamente medir o desmatamento. Por que ele ocorre, não é possível. Em relação ao Cerrado, a taxa de desmatamento do Cerrado, ele é da ordem de 6 mil quilômetros quadrados. O máximo do Cerrado foi no início dos anos 2000, a ordem de 29 mil quilômetros quadrados. Até agora, o Cerrado ele já sofreu uma perda da ordem de 50% da sua vegetação original. Na Amazônia, foi da ordem de 20% da sua vegetação original. Então, esse é um panorama dos biomas. E agora nós vamos começar a monitorar. Nós já temos mapeamentos dos demais biomas, como a Mata Atlântica, a Caatinga, os Pampas, né? E nós vamos começar nós estamos nos estruturando para começar a monitorar todos os dias com o sistema DT e todos os anos a contabilização a partir do projeto PRODES. Né? Então, nós faremos isso ao longo dos próximos meses e anos. Vai ser super importante, né, trazer todos os biomas, né, esse cenário, que as pessoas têm uma realidade, né, mais próxima à realidade, né, que a gente sempre ouve também falar, porque tinha nuvens, né, o satélite... Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque às vezes já era tabu, né, as pessoas, mas essa é imagem real, é fictício, né, o que a gente pode dizer? Exatamente, essa foi uma questão bastante importante, porque depende do sistema. O sistema PRODES, ele realmente não pode ter nuvens, mas o sistema PRODES, ele vai medir o final do desmatamento, ou seja, o chamado corte raso. Mas você tem o sistema DT que vai acompanhando, olha, perdeu 10% aqui da cobertura, e ele vai medindo ao longo do tempo, né? E o sistema DT, ele utiliza também a tecnologia radar a bordo de satélite. E aí não importa se tem nuvem ou se não tem nuvem, nós conseguimos detectar utilizando o sistema DT. Né? Então, isso realmente virou até uma espécie de folclore, né? Mas o INPE é capaz de detectar, inclusive, quando tem nuvens, se está ocorrendo ou não o desmatamento naquela região. E, professor Giovan, com relação ao espaço geográfico, né? Porque justamente com esses dados que vocês têm, vocês também dimensionam onde é que está tendo mais desmatamento, menos. Na questão da Amazônia, onde a gente poderia estar muito pulverizado ou tem regiões que estão mais acentuadas? Historicamente é a região chamada Arco de Desflorestamento da Amazônia, que vai Acre, Rondônia, o sul do Amazonas, o norte do Mato Grosso, né, o sul do Pará e o leste do Pará, né? Então essa é chamada o arco de desmatamento ou desflorestamento da Amazônia, essa sempre é a região. Existem algumas regiões também no interior da Amazônia, mas o hotspot, digamos assim, continua sendo o arco de desflorestamento da Amazônia, que é também onde ocorre o maior número de queimadas na região, e tem todo um processo aí associado ao desmatamento, inclusive com fogo. Então, novamente, nós não acompanhamos o processo, nós medimos a partir de satélite, né?
Mesmo porque, como eu já falei, o processo não cabe a nós, né, dizer por que em tal ano está desmatando mais ou menos, e é um processo muito complexo, que depende, inclusive, da taxa de câmbio, né? Então, são outros órgãos que utilizam que geram essas informações. E é gritante, né? A gente vê o Cerrado, né, com essa dimensão percentual, né, de problema com a cobertura, né, uma região savânica, e ao mesmo tempo a gente vê a pressão agora desse período do ano, como meteorologista, né, até para explicar para a gente, né, o tanto de incêndios florestais, queimadas, né, que há uma diferença, né, nessa nomenclatura, e a gente entender também como é que a mudança climática está influenciando. Se você pudesse também contribuir com essas informações. Sim, assim, do ponto de vista ambiental, e é muito importante que as pessoas atentem para a importância do cerrado. Não só por conta do cerrado ser um tipo de vegetação que só existe no Brasil, né? Você pegar, o cerrado é um tipo de cobertura savânica, um tipo de savana, né? Se você comparar a savana brasileira, que é o cerrado, com a savana africana, ela é totalmente diferente. Nós temos feições da savana brasileira, ou seja, do cerrado, são semelhantes a uma floresta tropical, né? Então você acha, inclusive, que está numa floresta tropical, e não é. E se você olhar a savana africana, é muito conhecida, a maior parte da savana africana são aqueles campos com poucas árvores, né? Então, é uma formação bem distinta. Mas, para que as pessoas entendam a importância do cerrado, basta olhar um mapa de hidrografia. E aí as pessoas vão notar que é no cerrado onde estão as nascentes dos maiores rios que abastecem o país. Né? Então você tem as nascentes, a partir do cerrado você tem os rios nascendo e correndo para o norte ou correndo para o sul. Tá? Por exemplo, o Rio São Francisco, o Rio Tietê e outros. Está tudo na região, toda a bacia do Paraná, ela é abastecida a partir, principalmente, da região onde está o cerrado. Então, do ponto de vista ambiental, o cerrado ele é muitíssimo importante. Qual é a relação com a mudança do clima? Bom, a mudança do clima, ela ocorre principalmente pela maior concentração de gases na atmosfera. Isso intensifica o efeito estufa, né? Isso é muito bem conhecido e quem fala que isso não existe não conhece a física que está por trás disso, né? Isso já é conhecido há mais de um século, a física do efeito estufa. Então, quando você aumenta a concentração de gases na atmosfera, principalmente alguns gases, você faz com que aumente a temperatura. Aumentando a temperatura, na região tropical, a resposta do aumento da temperatura é a mudança do ciclo hidrológico. Então, nas regiões onde você tem menos disponibilidade de água, o aumento da temperatura, em virtude da maior concentração de gases, leva à escassez de chuva. Então, nas regiões onde você tem menos disponibilidade de água, aumentou a temperatura, chove menos. Tá? Exemplo clássico no Brasil, semiárido nordestino. Você veja que o semiárido nordestino, a tendência é ficar cada vez mais seco. Inclusive, existem regiões com processos acelerados de aridização, né, que se tornando, modificando de semi-árido para árido, né, a região. Pega ali no sul do Piauí, oeste de Pernambuco, tem vários núcleos ali de aridização que estão se acelerando e aumentando a área. Nas regiões onde você tem disponibilidade de água, o aumento da temperatura que ocorre em virtude da maior emissão de gases na atmosfera faz com que haja mais evaporação, e isso faz com que as nuvens tenham um desenvolvimento vertical um pouco maior. Isso significa chuvas mais intensas. Se você pegar boa parte do país, principalmente o centro-sul, o número de casos de chuva intensa por ano vem aumentando. O volume não necessariamente, o volume é praticamente o mesmo, tá? Mas chove a mesma quantidade em menos tempo, chuva intensa. Chuva intensa significa que
ela quando chega ao solo, ela penetra menos, ela escoa mais. Se ela escoa mais, você fica mais suscetível a enchentes, inundações e erosão de solo. Então, você tem problemas na agricultura, você tem problemas nas regiões urbanas, né? Com as inundações, principalmente. E essa mudança do clima, como eu falei, ela é ocasionada pela maior emissão de gases para a atmosfera. Essa emissão vem no mundo, as maiores emissões vêm dos derivados de petróleo, né? Ou de carvão mineral. Então, são as termoelétricas, que são movidas a carvão mineral, e são os combustíveis de origem fóssil, né? Petróleo, né? Os derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel, etc., são os maiores emissores de gases, são as maiores emissões de gases no mundo. No Brasil, as maiores emissões estão associadas justamente ao desmatamento e queimadas. Porque o carbono que está ali na vegetação, uma vez que você retira e queima, ele deixa de estar na vegetação e vai para a atmosfera. Não só o que está na vegetação, mas também no solo. Quando você queima, parte do carbono que está ali no solo se desprende e vai para a atmosfera. Então, e aí, de novo, aumenta a concentração de gases na atmosfera. Então, é esse o grande problema da mudança do clima, né? E no caso do Brasil, são as emissões provenientes das queimadas e desmatamento. E aí, como eu falei, a principal consequência é alterar o ciclo hidrológico. Bom, a gente está vivenciando uma crise hídrica, né? E o senhor faz parte, né? Integra um grupo que estuda, né? Também essa crise hídrica. O que a gente pode dizer hoje, né? Que a sociedade possa compreender, não faço entendimento, né? O que é possível, né? Fazer também diante do que está acontecendo. Então, novamente, a mudança do clima, ela é algo que nós temos que conviver hoje. Precisamos entender melhor, obviamente, estudar melhor, mas é algo que nós temos que entender para conviver melhor, minimizar os impactos associados à mudança do clima. Então, não dá ainda para dizer que essa crise hídrica, de fato, é somente culpa da mudança do clima, né, ocasionada pela mudança do clima. Porém, crises hídricas como essa, a tendência é que elas sejam mais frequentes nas próximas décadas. Portanto, nós temos que nos preparar melhor para episódios como esse de agora, né? Porque, como eu falei, a principal consequência do aumento da concentração de gases na atmosfera, na região tropical, é a mudança do ciclo hidrológico. Quando você muda o ciclo hidrológico, você pode ter crises hídricas com maior frequência. Então, nós temos que pensar como devemos lidar com essa situação que vai se tornar cada vez mais recorrente. Então, essa é a principal mensagem dessa crise hídrica que nós estamos agora. Veja, tivemos crise hídrica há 20 anos atrás, né, 2001, 2002, estamos tendo agora. Antes disso, tivemos na década de 1950. Né? Pode ser que em menos de 10 anos nós tenhamos outra crise hídrica. Então, nós temos que realmente... que esse também é um ponto importante da mudança do clima. Nós devemos entender quão vulnerável nós estamos nas diversas atividades. Né? Então, não é só assim na crise hídrica. Aumentou a temperatura. Quão vulnerável estão os plantios de café em função desse aumento da temperatura? Sabemos que o café é uma planta sensível à temperatura. Quão vulnerável está a produção de leite em função dessa mudança do clima? E assim por diante. Então, essa nova forma de dependência, digamos assim, do ambiente, você não pode simplesmente falar, não, eu sempre plantei em outubro e vou continuar sempre plantando em outubro. Talvez você tenha que adaptar a época de plantio, adaptar a semente que você utiliza e assim por diante. Justamente é esse o trabalho que nós devemos fazer hoje, porque estamos vivendo um mundo onde o clima está mudando e não é uma teoria, mas sim, basta pegar os dados das estações meteorológicas que medem há décadas e a gente percebe que
qualquer que seja a estação meteorológica no Brasil, a gente vê um aumento da temperatura. Agora, esse debate ele tem que existir e é urgente, é urgente. E veja que nós temos, do ponto de vista de energia, nós temos uma situação, de certa forma, muito confortável no país, porque o país tem um grande potencial para geração de energia, porque nós temos um continente enorme que pode gerar energia através do sol, da energia solar. Você tem diversas áreas do Brasil onde há um potencial real de energia eólica. Você tem uma costa enorme que poderia ser utilizada a energia das marés, né, e das ondas, né? Isso é pouco explorado no Brasil. Você tem a energia da biomassa, que nós utilizamos muito pouco, né? Tem aí o etanol, né? Mas poderia ter mais incentivo, né? Então, quer dizer, nós temos realmente diversas oportunidades para lidar com essa questão da energia no país com um impacto menor no meio ambiente. e professor Gilvan, o senhor é um estudioso também dos fenômenos El Niño e Laninha, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente o que vem a ser e como é que ele contribui, né, para essas alterações climáticas. O fenômeno El Niño e o fenômeno Laninha, os dois fenômenos são fenômenos naturais, tá? E esse é outro ponto importante. Quando a gente fala de mudança do clima, você tem a mudança ocasionada por fenômenos naturais. El Niño e Laninha são fenômenos naturais que ocasionam mudança no clima, assim como os chamados ciclos de Milankovitch, que é aquela história, a cada 100 mil anos a Terra passa por uma era glacial e depois uma era interglacial. Nós estamos numa era interglacial agora. E daqui a 80 mil anos nós estaremos numa era glacial. O planeta vai estar muito mais frio, né, do que hoje. E você tem os fenômenos chamados antrópicos, né, ou aceleração dos fenômenos naturais em função das atividades humanas, né? Então, o fenômeno El Niño, novamente, o fenômeno natural, ele é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador, tá? Não se sabe ao certo o que ocasiona aquele aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Um El Niño ocorre entre 2 e 7 anos, você tem um episódio de El Niño, então não tem um ciclo bem definido, mas você sabe que entre 2 e 7 anos tem um episódio que dura em média de 12 a 18 meses. Tá? Quando ocorre aquele aquecimento, e ele, como eu falei, a causa exata ninguém sabe, é uma interação muito complexa entre a radiação solar, a atmosfera e o oceano, que ainda não é totalmente explicado. Mas aquele aquecimento que ocorre ao longo do Equador, que vai desde a costa oeste da América do Sul até o Pacífico Central, né, em torno de 10 mil quilômetros de extensão, por mais ou menos 3 mil quilômetros de largura e aproximadamente 300 a 400 metros de profundidade no oceano. Essa é a faixa de aquecimento. Esse aquecimento é tamanho que ele provoca a modificação da circulação atmosférica em todo o planeta. Então, você tem uma circulação geral da atmosfera, né? Existe uma organização da atmosfera, uma circulação geral, e quando ocorre o fenômeno El Niño, aquele aquecimento modifica essa circulação. Ao modificar essa circulação da atmosfera, no Brasil, as principais consequências do El Niño quais são? Aumenta a temperatura, então ele é um fenômeno que contribui para o aumento da temperatura em todo o país. E em relação à precipitação, em geral, em anos de El Niño, aumenta o volume de chuva no sul do Brasil, né, e diminui na região nordeste, no norte e leste da Amazônia. Por exemplo, as grandes secas que ocorreram no nordeste do Brasil foram em anos de El Niño. Tá? O fenômeno oposto, o fenômeno Laninha, como é oposto, então, ele é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. Ele também, entre 2 e 7 anos, ocorre um episódio. Nós estamos agora em 2021, no final de 2020 para 2021, tivemos o Laninha. As previsões passamos agora por um período de neutralidade, as previsões estão indicando que teremos
outro Laninha no final desse ano. Tá? E quais são as consequências do Laninha? O contrário, para a América do Sul, é mais ou menos o contrário do El Niño. Então, diminui o volume de chuvas no sul do Brasil, nós tivemos isso no último verão, né? Então, as chuvas ficaram abaixo da média no sul do Brasil. Por outro lado, no norte e leste da Amazônia e no norte da região nordeste, chove mais, tá? Em geral, em anos de Laninha, mas não é tão patente quanto no caso de El Niño, tá? Porque o Oceano Atlântico tem um papel também importante. E, em geral, as temperaturas no centro e sul do Brasil ficam em torno da média ou abaixo da média, em anos de Laninha. Tá? São fenômenos que já são estudados há décadas, né? Eles foram descobertos no final do século XVIII, XIX, por pescadores que percebiam que havia uma mudança da temperatura do oceano, e eles percebiam porque isso mudava a disponibilidade de pesca, né, em alguns anos. E é um fenômeno que, assim, especialmente o El Niño, como é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, há muitos pesquisadores que já publicaram artigos que, em função do aumento da temperatura média global, nós passaremos ao longo desse século para uma situação de El Niño quase permanente, em função desse aumento da temperatura média global. El Niño quase permanente significa menos chuva na região nordeste, né? Mais chuva na região sul, e é mais ou menos algo que a gente já está observando, temperaturas mais altas em todo o Brasil, então é mais ou menos algo que a gente já começa a observar no nosso país. Bom, diante disso, a gente pode dizer que os gestores públicos, enfim, eles têm ferramentas, né, que eles podem estar usando de melhor forma possível para fazer as adaptações, né, e mitigações com relação, né, a essas mudanças do clima. Isso sim, porque o país já produz muita ciência, há informações bem consolidadas, não são teorias ou suposições, são informações bem consolidadas. E há uma necessidade realmente de ter ações, como eu falei, de modo a minimizar esses impactos que nós observamos hoje e cada vez estão se tornando mais frequentes. Então, nós não podemos esperar uma nova crise hídrica para tomar ações para minimizar o impacto dessa crise hídrica, né? Então, nós temos que planejar melhor, porque a frequência desses eventos extremos ela vem aumentando e nós temos que nos adaptar melhor a esses eventos. A tecnologia é importante, né? O aprimoramento, né? A inovação. E tem o supercomputador, né? E a gente gostaria de saber o que ele faz, qual é o serviço, né, que a gente recebe, né, desse supercomputador, e qual é a situação hoje, né? Que a gente sabe que também a questão orçamentária é sempre problemática. Sim. O supercomputador Tupan foi adquirido em 2010, né? Por que nós precisamos de supercomputador? Pelo seguinte, se você olhar pela sua janela, o que nós tentamos simular é tudo que você está vendo aí fora, tá? Então, e nós fazemos isso através de modelos, e nesses modelos, o que são? São equações matemáticas, com as leis da física, da química, da biologia. E aí, nós, a partir do monitoramento que nós fazemos de todo o planeta, nós extraímos dados e esses dados servem de informação inicial para esses modelos que representam tudo que você está vendo na sua janela. E aí, a partir daí, você tendo o estado atual do planeta, com o supercomputador e com as equações, né, você calcula como é que vai evoluir esse estado ao longo das próximas horas, dias, meses, anos e até séculos, né? E para cada escala temporal, variáveis se tornam mais importantes. Por exemplo, para uma escala, para a previsão para as próximas horas, a taxa de carbono na atmosfera, do CO2, ela é importante, mas tem uma importância muito menor do que, por exemplo, a temperatura ou a pressão atmosférica. Porém, se você vai falar para os próximos anos e décadas, a quantidade de carbono na atmosfera, de CO2, ela é
se torna fundamental. Né? Então, por exemplo, processo como a fotossíntese ou o desmatamento, você tem que levar em consideração para onde está indo o desmatamento, como é que a planta vai crescer, né? Se tem disponibilidade de água, nutrientes. Então, tudo isso está lá contemplado dentro desses modelos. E é por isso que nós precisamos de supercomputadores. O nome é supercomputador mesmo, porque a gente tem que fazer milhares, ou melhor, até bilhões, bilhares de cálculos, né, para fazer essa informação se tornar útil num tempo de que você possa decidir sobre aquela informação. Para você ter uma ideia, uma previsão para os próximos 7 dias, o supercomputador Tupan faz da ordem de 600 bilhões de contas por segundo. Previsão para os próximos 7 dias, ele fica mais ou menos 2 horas rodando dentro do supercomputador. Para você ter ideia da quantidade de cálculos que são feitos, né, para você chegar a uma previsão. Você fazer cenários para os próximos anos, você fica rodando o processo dentro do supercomputador 40, 50, 60 dias, direto, 24 horas por dia. Nós estamos pleiteando desde 2014 a atualização do supercomputador Tupan, porque máquinas como essa têm vida útil da ordem de 4 a 7 anos. E nós até então tivemos um pequeno sucesso em 2018, nós adquirimos um módulo de expansão, nós chamamos de upgrade do Tupan, que nós chamamos de XC50. É essa máquina que nós utilizamos hoje para produzir o que nós chamamos de produtos operacionais, que é a previsão numérica de tempo, a previsão numérica de clima, né? Mas o Tupan ele ainda serve para fazer, como é uma máquina muito maior, serve para fazer as projeções para os próximos anos e décadas, tá? Essa máquina ela já não tem mais a garantia, nós devemos desligar essa máquina, se não no final deste ano, no ano que vem. E nós estamos no processo de tentar adquirir uma nova máquina, né? Nós tivemos já uma sinalização positiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, de que nós teremos recursos esse ano ainda, ou ano que vem, para começar um processo de aquisição de uma nova máquina. Em paralelo, nós compramos também um cluster, e aí com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, um cluster é uma máquina de menor porte, de modo que parte das pesquisas que estão no Tupan migrem para esse cluster. Então, é a situação que nós estamos hoje. Estamos tentando ainda, né, comprar uma nova máquina. E por que é importante uma nova máquina? Não é só para substituir o Tupan, que é uma máquina que já está aí com 11 anos de vida. É também porque uma nova máquina vai permitir você colocar processos que não são possíveis de serem colocados no Tupan, porque a capacidade de processamento não permite, mas novos processos são importantes para previsões mais refinadas, né? Por exemplo, hoje nós fazemos previsão para a América do Sul com 5 km de resolução. Significa que para os próximos dias, né? Significa que entre o ponto que você está e 5 km de distância é a mesma previsão. Nós queremos chegar a 1 km, a 500 metros, a 100 metros. De modo que você, entre a sua casa e a sua esquina, você tem uma diferença. Parece uma coisa fútil, mas não é, porque para uma atividade econômica, uma produção agrícola, por exemplo, é uma informação muito importante, porque você está ali olhando, inclusive, a umidade do solo e tem variações, e isso é importante para a produtividade, dependendo do tipo de cultivo agrícola. Então, mas esse tipo de salto só é possível com uma máquina muito mais potente. Então, esse é o pleito. E aí, os maiores usuários do Brasil dessas informações são justamente a agricultura e o setor elétrico, seguidos de desastres naturais. Então, são os setores que mais solicitam essas informações, que mais demandam essas informações, e, portanto, uma nova máquina vai permitir novos produtos e com maior precisão, justamente para esses setores. De extrema importância, né, professor? A gente vê, assim, que vem ao encontro até do 6º relatório, né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, porque ele constrói cenários, né? Exatamente. E a gente tendo essa capacidade, né, no Brasil, é extremamente importante também para o desenvolvimento, né, sustentável, né? Exatamente.
né, e a justiça social, enfim, está tudo no mesmo bojo, né, questão ambiental, social, né, e econômica. Então, agora a minha pergunta é justamente sobre esse sexto relatório, porque o sexto relatório ele dá uma ênfase na América do Sul, né, de estar mais emergente ainda nessa situação dos eventos extremos. Como é que o senhor analisa, diante do que o próprio, né, INPE está produzindo, né, com relação ao sexto relatório? Então, antes de falar do sexto relatório, é importante frisar que o Brasil participa também das chamadas comunicações nacionais, né? Então, foi inclusive publicada agora, no ano passado, no final do ano passado, a quarta comunicação nacional, que é justamente como é que o país está lidando com essa questão de mudança do clima e quais são os cenários climáticos para os próximos anos e décadas. E justamente a quarta comunicação nacional do Brasil, ela focou em 3 áreas: segurança hídrica, segurança energética, segurança alimentar, né? Voltando para o sexto relatório do IPCC, qual é a principal mensagem daquele relatório? Não é nenhuma novidade para nós da área científica. Os eventos extremos estão se tornando cada vez mais intensos. E a informação agora é muito mais contundente, porque os modelos evoluíram, você tem uma série maior de dados e, portanto, você está realmente ali com dados e com informações comprovando aquilo que já vinha sendo falado desde a década de 70. Veja, a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi em 1972, em Estocolmo, uma das coisas que se falava era justamente esses extremos do clima, né? E esse relatório ele enfatizou ainda mais. Os outros já faziam isso, mas esse foi muito mais enfático nessa questão dos eventos extremos. E essa é a principal mensagem desse relatório, ou seja, chuvas intensas mais frequentes, ondas de calor mais frequentes, déficit hídrico também cada vez mais frequente. Então, é algo que é uma mensagem importante, e por isso que nós não podemos mais ficar de braços cruzados, nós temos que realmente avançar para tentar mitigar esses impactos associados aos eventos extremos. E justamente o que vocês contribuem com essas informações do INPE, do DETER, né, enfim, de toda a gama de informações, já dá para que se faça antecipadamente o sistema de precaução, né? Exatamente. Não sofra, né, nas próximas décadas, né, os efeitos tão deletérios, né, porque a gente vê que a segurança alimentar, né, como o senhor falou, também está dentro, né, desse bojo, né, e Exatamente. a população ainda maior, como é que vai se alimentar, né, toda essa população? Pois é, como é que vai abastecer água e assim por diante, como é que vai gerar energia, né? Tá tudo conjugado. A gente está chegando aos momentos finais, né? Foi muito instrutivo, né? A gente aprender também, que acho que é importante a gente conhecer, né? O nosso potencial, né? Humano, né? A ciência, né? Os cientistas que estão por trás, né? Dessa capacidade que a gente tem no Brasil. E gostaria que o senhor fizesse as suas considerações que achar pertinentes, né? Até os alertas, né? Acho que é importante, né? Para a sociedade poder também refletir a respeito. Tá. Assim, a principal mensagem que eu sempre deixo, inclusive quando eu faço palestras, é a seguinte: quando a gente trata de informações associadas ao meio ambiente, hoje o conhecimento avançou muito e as pessoas têm que buscar informações em fontes confiáveis, né? Porque existe realmente muitas pessoas que não têm propriedade para falar sobre mudança do clima, por exemplo, e que estão falando como se fosse futebol. Eu torço para tal time. Por que você torce para tal time? Porque eu gosto daquele time. A mudança do clima não é questão de crença, não é questão de achar, de achismo. É algo que de fato está ocorrendo, a ciência está aí para comprovar, os dados são contundentes, então não há como a pessoa que não é da área falar, eu acredito, não é questão de crença, a mudança do clima está ocorrendo. Então, mesmo na questão associada a quanto o país está desmatando, qual o impacto disso para a segurança hídrica, energética, alimentar,
Como é que é feita a previsão para os próximos meses? Enfim, busque informações confiáveis, né? Busque as instituições que fazem isso. Então, o INPE é uma instituição séria, uma instituição que é dirigida por um servidor, é uma instituição que preza pela qualidade técnica e científica das informações, que segue uma política de dados abertos, portanto, qualquer pessoa pode acessar os dados. Os sistemas são auditados, inclusive por pesquisadores de outros países. Então, assim, busquem sempre informação oficial de órgãos que têm crédito, né? Que informem de fato o que está ocorrendo. Nem sempre, quando você lê uma matéria no jornal, aquela pessoa que está dando a entrevista está falando algo real, contundente, ou que é baseado na ciência. Porque, infelizmente, nesse debate da mudança do clima, há pessoas que querem dizer o contrário porque há interesses econômicos por trás. Então, nós temos que levar também isso em consideração. Então, essa é a principal mensagem. Busque as informações nas instituições oficiais que são confiáveis. Gratidão por sua participação, professor Gilvan. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição.